Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje vamos começar a disciplina Equações Diferenciais pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus de Montes Claros. A turma já está chegando, vamos lá dar uma recepcionada aos alunos. Bom dia, Brenda. Tá todo mundo aparecendo hoje, viu, pessoal? Vamos ligar as câmeras para não deixar a gente sozinho. José Igor, bom dia. Ana Tereza, bom dia. Deixa eu ver se eu vou acompanhando todo mundo que vai aparecendo aqui. Natália, bom dia. Laura, bom dia. Gabriel Luiz, bom dia. Minha tela aqui tá ficando colorida. Depois vocês vão ver como é que vai ficar bonito. O Adson, bom dia. Carlos Henrique, bom dia. Sabrina, bom dia. Deixa eu ver se eu estou esquecendo mais de alguém aqui. Kevin Felipe, bom dia. Sabrina, bom dia, Sabrina. Vamos ligar as câmeras, gente. Por enquanto só tem 3 pessoas. Só o Cássio, o Gilmar e a Nicole e eu, 4. Lembra da campanha? Não deixe o professor sozinho? Rainara, bom dia. Brenda, bom dia. João Paulo. Amanda, bom dia, Amanda. O Adson falou que o notebook dele tá sem câmera. Pode entrar por 2 login, Adson. Pega o celular que tem câmera. Pode entrar novamente, usa o link, fica no notebook e no celular. O celular geralmente tem câmera. Pode usar essa estratégia. Bom dia, Ana. Ana apareceu ali, a Amanda apareceu também. Vamos aparecer todo. Bom dia. Vamos aparecer todo mundo aí, pessoal. Lucas. Nayane apareceu. Bom dia, Nayane. Que aqui fica melhor para me identificar, eu vendo o rosto de vocês. Eu acho que eu conheço quase todo mundo. Pode ser que tenha alguém que eu não conheço. Ariane, cadê a Ariane? Vamos aparecer, Ariane. José Igor apareceu, bom dia. Gabriel Luiz, atleticano, apareceu. 4-3, hein? Sávio apareceu. João Pedro, bom dia, João Pedro. Enzo, bom dia, Enzo. Vamos aparecer, Enzo. O Nicolas Priosi apareceu ali agora. A Ariane apareceu. Quem mais apareceu aí, gente? Carlos Henrique apareceu. Sabrina, bem-vindo, Sabrina. Vai ficar bonito lá no YouTube depois, viu? Todo mundo aparecendo. Aí significa que vocês estão aderindo à ideia de não deixar o professor só. A turma vai ser grande, viu? Pelo que eu tava vendo lá, no Cajuí ainda não tá todo mundo matriculado, porque deve estar processando ainda. José Felipe, bom dia. Deve estar João Pedro, bom dia, apareceu aí, beleza. Mas pelo que eu vi, a turma vai ser bastante numerosa, tem bastante gente. Caio, bom dia, Caio, chegando também. Natália apareceu ali, beleza, Natália. Vamos aparecer aí, Caio. Alícia também, bom dia. Antônio Henrique chegando, bom dia, Antônio Henrique. Rainara apareceu aqui também, bom dia, Rainara.
Como de praxe, eu acho que eu já expliquei, foi até maçante a explicação que eu dei a respeito da disciplina, né? Gravei uns 2 vídeos, primeiro falando a respeito de regulamentação, depois gravei outro falando do cronograma. Eu tenho enchido o saco de vocês nos últimos dias aí com informação a respeito do curso para que ninguém todo mundo fique sabendo exatamente as regras do jogo, né, para poder, porque é uma novidade, a gente está com as ANPs, essas atividades não presenciais que a gente vai estar nesse formato aqui, né, via Google Meet, até metade mais ou menos do mês de dezembro. Então, quem não assistiu os vídeos explicativos de cronograma semana a semana, como que funciona, como vai funcionar as pontuações, as avaliações, essa coisa está tudo bem explicadinha lá no vídeo. Matheus Rodrigues, bom dia Matheus, chegando. Tá tudo explicadinho lá. E aí vocês dão uma olhada, se tiver alguma dúvida pode utilizar. Uma das recomendações que foi feita para a gente é que a gente deixe com vocês o contato pessoal, e-mail, telefone. A gente já tem isso, né? Já tinha isso desde o curso do FIC, de Cálculo 2. Alguns alunos, inclusive, continuam, né? Aqui no EDO e vai fazer também Cálculo 3, que é a outra disciplina que começa amanhã. Então a gente já tem o grupo de WhatsApp criado, eu respondo na medida do possível, eu tento responder o mais breve possível, porque eu sei que não é bom ficar esperando, mas só que tem outras coisas, tem hora que as crianças não deixam responder e tal, né? Mas eu tento responder mais rápido possível. Então, esses canais foram todos criados, nós temos mais alguém, Isabela, bom dia Isabela. Esses canais foram criados para a gente ter essa comunicação entre a gente. Então, se tiver alguma dúvida, mesmo depois de assistir os vídeos, se restou alguma dúvida, vocês podem estar perguntando lá no grupo. A questão do Cajuí, eu não tenho controle a respeito de quem está matriculado e quem não tem, então vocês podem ver com a coordenação do curso de vocês, que vai saber redirecionar vocês para a secretaria para ver que problema que aconteceu. A presença, Cleverson, bom dia. A presença nas ANPs, essa presença aqui das aulas que se chama de síncronas, que são ao vivo, ela não é obrigatória, mas eu peço encarecidamente que vocês participem, porque é muito chato a gente ficar dando aula para pouca aluno. É bom quando você tem a sala cheia, por exemplo, agora tem 4 vezes 3, 6, 7, 8. Já tem 28 pessoas aqui. Então eu peço que vocês reservem esse tempo da segunda e na quarta-feira para EDO, e quem for fazer cálculo 3 na terça e na quinta, é só 1 hora, pode ser que a gente vai terminar menos, igual eu estava comentando com os meninos aqui no início. A gente já vai ver pela terceira vez esse início de EDO, tivemos a parte inicial presencial, depois aquele atendimento, a gente foi até o conteúdo da primeira prova, a gente não fez avaliação presencial, e agora pela terceira vez. Então eu vou passar novamente pelo conteúdo. Se restou alguma dúvida, vocês interrompam e perguntam, ou vocês podem também sugerir, igual eu estava conversando com o Gilmar aqui, exercícios de outro livro. Ele falou que já fez 2 ou 3 vezes os exercícios propostos. Eu peguei os exercícios do livro, porque é o livro-texto que a gente vai estar utilizando, mas eu vou selecionar outros exercícios do Boyce para poder estar passando para vocês. João Lucas, bom dia João Lucas. Eu vou estar selecionando outros exercícios para estar passando para vocês do livro do Boyce, e também vamos tentar dar outra perspectiva mais visual das soluções de equação diferencial utilizando o GeoGebra e o MATLAB. Então, na medida do possível que um exercício der para ser implementado nessas plataformas, a gente vai estar fazendo, para poder vocês terem noção geométrica do que significa também, não só analítica do curso de EDO. Tranquilo para todo mundo? Alguma dúvida? 10 e 10, então acho que a gente já pode começar. Lembrando, para poder falar, igual eu estou vendo aqui, todo mundo sabe bem as regras de como se comportar numa reunião
numa reunião desse tipo, via Google Meet ou Zoom ou qualquer outro parecido, os microfones permaneçam desligados para não gerar ruído na comunicação. Isso é ótimo. Mas vocês podem, qualquer momento, habilitar o seu microfone e falar. Ou pode digitar aqui também no chat, que vai ficar aberto. Aqui eu tenho duas telas, eu vou deixar uma tela para poder mostrar para vocês o conteúdo que está sendo transmitido, e a outra tela vocês vão ficar aqui do lado aqui, que eu vou estar visualizando vocês via Google Meet aqui do lado direito aqui. Ok? Então vocês podem comunicar tanto pelo chat ou tanto pelo microfone. Vocês podem abrir o áudio de vocês, fazer alguma pergunta, interromper a aula no momento que não entendeu, esse tipo de coisa, igual se fosse uma aula presencial mesmo. Ok? O material que está aqui é o mesmo material que eu já enviei para vocês. Alguém falou alguma coisa aqui? Vou deixar o chat aberto aqui também. Acho que não, tá? Rainara falou sim. Então, esse aqui é o preâmbulo do nosso livro, que eu refiz, na verdade, eu refiz baseado no livro do Reginaldo, uma versão para a gente utilizar como notas de aula. Então, aqui está o preâmbulo do livro, o que a gente vai estudar. Vou colocar aqui outra cor. Então, temos aqui o início. Equações diferenciais de primeira ordem. Depois, equações diferenciais de segunda ordem. Depois, transformada de Laplace. Depois, sistemas de equações diferenciais lineares. E depois, séries de Fourier. E a gente encerra o curso com as EDPs, né? Que são as equações diferenciais parciais. Ok? Então, logicamente, vocês não têm acesso a esse material todo. Ele vai até a página, por volta da página 160. Aí, o que acontece? Qual foi o critério para poder eu dividir para gerar as provas, né? Até onde vai cada conteúdo. Como são aproximadamente 160 e poucas páginas, o que eu fiz? A gente vai ter 24 aulas, não vai? Até o dia... Eu acho que a última aula está marcada para segunda semana de dezembro. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse número aqui de página e dividi por 24. Por quê? Quando eu divido isso aqui, para poder não ficar muito conteúdo para cada aula. Então, a gente vai ver por volta de 7 até, dependendo da aula, eu não quis começar outro conteúdo, talvez, vai ficar com 5 páginas, outros pode ser que fica com 9, ok? Por quê? Porque dependendo do material, dependendo do conteúdo, vocês, se fosse começar outro assunto, aí ficaria muito grande. Então, vocês vão ver que vão ter aulas que vão ter menos páginas, vão ter aulas que vão ter mais páginas, por causa disso. Esse foi um critério que eu utilizei para poder a gente não ficar com muito tempo, né? A gente tem 1 hora de duração das aulas síncronas, a gente vai tentar cobrir esse conteúdo e esse conteúdo. Logicamente, hoje vai estar um pouquinho atrasado, porque teve essa introdução maior, né? Mas nas próximas aulas a gente já vai começar apresentando a tela e algum aviso, alguma coisa vai ser menos do que hoje na nossa primeira aula. Opa! Isso é um trem doido aqui. Estava gravando aqui a tela aqui com outro programa aqui. Coisas ao vivo acontecem, né? Então, vamos lá. Aqui está a introdução. Esse material vocês já leram ele umas 2 vezes, né? Então, aqui está tudo em ementa. Eu fiz esse material pensando no curso de equação diferencial com o Instituto Federal do Norte de Minas. Logicamente, aqui o curso original ele tem 72 horas, né? Vocês sabem disso, mas só que, nesse caso aqui, a gente vai ver o curso em 24 horas aula. Melhor do que o curso FIC de Cálculo 2, né? O curso FIC de Cálculo 2, eu acho que foram... Quantas aulas? 14 aulas, se não me engano, né? Acho que foram 14 aulas, ou seja, vão ter 10 aulas a mais, né? E o tempo também, lá no caso, lá acho que foram 8 semanas, 12 semanas, não, 8 semanas, né? Não lembro direito, foi 8 semanas, agora vamos ter 13 semanas
Nicolas César chegando. Cadê? Apareceu para permitir aqui, sumiu novamente. Nicolas César. Iago. Bom dia, Iago. Nicolas César conseguiu entrar? Cadê? Deixa eu encontrar ele aqui. Nicolas César entrou, sim. Então esse aqui está a nossa ementa, beleza? E aqui a nossa primeira aula. A gente vai falar de definição, classificação e solução de EDO de primeira ordem. Então, de praxe a gente começar um curso de equação diferencial motivando onde que a gente utiliza esse tipo de equação. Porque todo mundo sabe que com equação algébrica, né? Equação algébrica, por exemplo, ax quadrado mais bx mais c igual a zero, que a gente utiliza Bhaskara para encontrar as raízes, isso aí é chamado de uma equação algébrica. As soluções são números reais, ou talvez números complexos, ou seja, são números. Agora, aqui em equação diferencial, a gente está interessado em saber como que a gente vai resolver uma equação onde aparece o quê? Onde aparece derivadas, a gente pode colocar uma derivada segunda aqui, por exemplo, uma derivada primeira, ou talvez a própria função, igual a, vou pegar um caso aqui, um EDO a gente vai classificar isso aqui como sendo de ordem 2, mais para frente. Então, observe que aqui eu tenho uma função cuja derivada segunda é somado com a constante vezes a derivada primeira, mais b vezes a própria função, dando outra função. Aqui, nesse caso, o y é uma função que depende de x. Então, a pergunta é, como resolver esse tipo de equação? Então, essas equações são denominadas de equações diferenciais. Por que diferenciais? Porque envolve as derivadas das funções. Então, ela é diferente de uma equação algébrica, porque a solução aqui ela é uma função e não o quê? Necessariamente um número real ou complexo. Então, aqui tem algum exemplo. Ana, chegando aqui. Bom dia, Ana. Então, tem alguns exemplos. Aqui, o primeiro que é do pêndulo simples. Então, eu tenho a equação diferencial que modela o pêndulo simples. Logicamente, esse ângulo que aparece aqui, θ, é uma função que depende do tempo. Por que depende do tempo? Porque quando você deixa o pêndulo fazer esse movimento de cá para cá, esse ângulo ele vai modificar em relação ao tempo. Então, a solução dessa equação aqui é uma função, tá vendo? Igual o y que eu coloquei aqui em cima, só que depende de uma variável que a gente chama de independente, que é o tempo. Tranquilo o primeiro exemplo? Aí pode só fazer um joinha, que para mim já é suficiente. Eu estou conseguindo ver aqui. Nesse momento, eu estou conseguindo ver a Amanda, a Ana Tereza, o Cássio, o Caio, o Carlos Henrique, que acabou de fazer um joinha, o Gilmar, estou vendo o João Pedro, estou vendo o Cleverson, estou vendo o José Igor, estou vendo o Matheus Rodrigues, estou vendo a Nayane, estou vendo a Sabrina, a Rainara, a Nicole, o Nicolas César, o Vitor Guzmão e o Adson. A câmera tá meio travada. Você não colocou uma foto aí não, né, Adson? Ah, não. Mexeu. Não podem fazer gambiarra não, viu, gente? Tem que aparecer mesmo ao vivo. Matheus Rodrigues apareceu aqui também. E os outros que estão com a câmera desligada aí, o Nicolas, os Nicolas, o César. Ah, tem dois aqui. O César já apareceu aqui, ele está usando 2 logins. Stephanie chegando agora. Bom dia. Só mostrar para vocês aqui o que eu estou enxergando. Estou enxergando exatamente isso aqui, ó. Então, tem muita gente com a câmera desligada, tá vendo? A Alice, a Ana, o Antônio Henrique, a Brenda, a Bruna, a Ariane desligou, o Gabriel Luiz, o Enzo, o Caio, tem o Herbert, o Cantuária, né? O Iago, a Isabela, a Isis, João Lucas, João Pedro, João Tolentino, José Felipe, Natália desligou, Luca Lisboa, a Laura Faria, a conexão estava péssima, o Lucas falou aqui. O Kevin, quem mais? O Nicolas Priosi, a Nicole está com 2 logins, está com câmera, outro sem. A Rafaela, quem mais? A Stephanie, o Sávio tinha entrado e saiu novamente. Então, são os... A Ariane voltou.
Então, são os participantes que estão com a câmera ligada e desligadas para vocês terem noção que eu estou vendo aqui. O Sábio falou que é a mesma situação que o Priose. Então, eu vou deixar aqui do lado para voltar aqui com o nosso pêndulo. Beleza? Todo mundo voltou para ver o pêndulo aí? Eu estou aprendendo a mexer nesse negócio aqui, vai ter muitos bugs até a gente acertar. Laura Jennifer, bom dia, Laura. Mas com a graça de Deus a gente vai conseguir fazer, aprender a equação diferencial. Aqui tem outra equação, chamada equação de Laplace. Essa equação ela tem uma característica diferente da que eu apresentei para vocês do pêndulo. Por quê? Porque agora a minha função ela é uma função lá do cálculo 2, do final do cálculo 2, que a gente viu, né? Ela depende de duas variáveis e as derivadas que aparecem aqui são chamadas de derivadas parciais, beleza? Então essa aqui a gente vai classificar ela mais na frente de equação diferencial parcial. A outra era ordinária. Ordinária no sentido, não é coisa ruim não, viu, gente? Ordinária porque depende apenas de uma variável, beleza? Não é nada de pejorativo nesse sentido, não. Classificação. Bom, a classificação, a gente vai classificar as equações diferenciais em 3 modalidades. A gente vai falar do tipo, a gente vai falar da ordem e a gente vai falar se ela é linear, está aqui na página, linearidade, linear ou não. Então, primeiro, o tipo. Então, o tipo, de acordo com os 2 exemplos que a gente viu aí acima, essa equação diferencial pode ser escrita dessa maneira. Por que apareceu essa F grande aqui? Imagina que você tem um EDO assim, ó, y duas linhas, mais a y linha, mais by igual a f de x. Você poderia, por exemplo, pegar e fazer assim, ó, podia colocar uma f grande, pegar esse f de x, passar para cá, ou seja, vai ficar uma f que depende da derivada segunda, depende da derivada primeira, tá vendo? Depende da própria função, depende desse f aqui, igual a zero. Então, o outro jeito de escrever um EDO seria dessa maneira, tá vendo? Esse t que aparece aqui, ó, na verdade, aqui não precisa colocar nem o f de x, eu poderia colocar simplesmente só o x, ou depende de x, né? Porque a f depende de x. Então, é outra maneira de você escrever uma EDO. Então, o tipo, nesse caso aqui, ela é ordinária. Por quê? Porque depende apenas de uma variável, que é o t. Quando eu pego as derivadas parciais, tá vendo? Agora a minha u depende de duas, x e y, a gente classifica isso aqui como sendo parcial, tá vendo? Então, uma coisa é ordinária, outra coisa é parcial. As duas possibilidades que a gente tem, a primeira classificação. Ficou legal para todo mundo? Ótimo, muitos joinhas, gostei de ver. Ordem. Ordem. A ordem vai ser o quê? Você vai olhar a ordem da derivada. Então, você olha a ordem que aparece. Nesse caso aqui apareceu 2, então eu vou falar que ela é de segunda ordem. Nesse caso aqui apareceu a derivada parcial de ordem 1, né? Então, nesse caso aqui, ela é de primeira, está escrito aqui, primeira ordem, segunda ordem. Agora, como é que eu falo se ela é linear ou não? Se ela é linear ou não? Bom, a linearidade, ela vai ter que seguir esse padrão aqui, ó. O que acontece? Aqui eu tenho uma equação diferencial ordinária, porque depende apenas de t, e aqui ela é de ordem n, porque aqui eu tenho até a derivada enésima, tá vendo? Então, se eu tenho até a derivada enésima, então esse aqui eu falo que ela é linear quando as funções que acompanham... Meu filho aqui escondendo aqui atrás, o que foi, Davi? Não pode dar oi pro pessoal lá? Oi. Eu vi, acho que ele não tá aparecendo, não. Pera aí, gente. Dá oi. Oi. Nesse momento já tá com um picolé na boca aqui. Ô, Jesus, só por Deus mesmo. Agora pode ir. Fechar a porta, viu? Os negócios ao vivo acontece isso, gente. Voltando aqui para a linearidade, as funções que acompanham, tá vendo? A função e as derivadas... de rir mesmo, né? Porque não tem jeito, né? Acontece isso nos trabalhos em casa, né? As funções que acompanham as derivadas, tá vendo? Do A1, do A0 até o AN, elas dependem apenas da variável
independente, que é o t, beleza? Então, eu vou falar que ela é linear se acontecer isso. Exemplo, se tiver um EDO assim, ó, y duas linhas mais um x que multiplica y' mais um y igual a f de x, ela é considerada linear, porque quem acompanha a derivada primeira é o x, quem acompanha aqui é o número 1, beleza? Aqui também quem acompanha é o número 1, quando não tem nada, né? Agora, se tiver assim, ó, y vezes y duas linhas, mais um x, y' igual a zero, essa aqui já é não linear. Por quê? Porque eu tenho a própria função acompanhando a derivada segunda, tá vendo? Como essa função aqui ela depende de y, é y de x, tá vendo? Então isso aqui é não linear. E nesse caso aqui ela é linear. Ficou tranquilo o conceito de linearidade para todo mundo? Ficou? Se tiver alguma dúvida, gente, pode abrir o microfone e falar. Que aí, quando alguém estiver falando, eu faço isso aqui, né? Para todo mundo enxergar quem está falando, beleza? Então, voltando aqui, a solução de um EDO. Bom, a solução de um EDO, como eu comentei para vocês, eu estou procurando uma função. Estou procurando uma função y de t definida num intervalo de forma que essa função e suas derivadas até a ordem da equação diferencial esteja definida nesse intervalo e satisfaçam a EDO. Porque toda equação, o que você tem em mente? Você vai procurar alguma coisa que vai... O que é equação? Uma balança, não é? É uma balança. Então, o que acontece? Você vai colocar o quê? Coisas em balança. Um lado esquerdo tem que ser igual ao direito, beleza? Então, aqui, o objetivo é equilibrar. Então, tem que satisfazer a EDO. Satisfazer significa isso. Quando você substituir, você vai ter a igualdade. Do lado esquerdo igual ao lado direito. Aqui tem um exemplo de um EDO de segunda ordem. Então, por enquanto, a gente não vai falar de técnicas para resolver, mas ele garante que essa função aqui, dada por essa exponencial, ela é solução dessa EDO, de forma que as constantes, elas satisfazem essas condições aqui. B ao quadrado menos 4ac igual a zero. Então, o que acontece? Como que você faz para resolver isso? Você deriva duas vezes essa equação diferencial, substitui aqui. Para derivar duas vezes, tem que derivar uma vez primeiro, né, para poder ir para o prazo seguinte. Então, você já vai ter feito essa conta. Então, você vai substituir aqui na derivada primeira. Esse y que aparece aqui é a própria função. Depois, você utiliza o fato disso aqui ser igual a zero para verificar se realmente dá zero. Essa conta é tranquila para todo mundo? Acho que a gente já fez algumas vezes essa conta, né? É tranquilo para todo mundo, gente? Se não for, pode falar, viu? Não. Teria como você fazer ela aí, Vadame, por favor? Tem sim, João. Então, ó, para você ver, vamos abrir um outro programa aqui. Então, o que eu tenho? Eu tenho... Opa, essa cor aqui não tá legal, não. Deixa eu colocar outra cor aqui. Então, a minha EDO é y duas linhas mais AY' mais BY igual a zero. Eu tenho a condição que B ao quadrado menos 4AC é igual a zero. Eu tenho que ter isso em mente, beleza? O que eu sei? Ele está falando que y de t, dado por e elevado a menos b sobre a, sobre 2a, que multiplica t, é solução dessa DO. Vai para lá, vai, Davi, vai. Então, vamos lá, gente. Vamos derivar a primeira vez. Vamos só verificar aqui, mas eu acho que é isso mesmo que o problema fala. Menos b sobre 2a vezes t, tá vendo? Tem um menos, tem um sinal de menos. Tá aqui o sinal de menos. Então, a primeira derivada, João, como é que a gente faz? Derivar exponencial, o que eu faço? Eu conservo a exponencial e derivo o expoente em relação a t. Então, vamos lá. A derivada primeira vai cair menos b sobre 2a, beleza? Menos b sobre 2a.
E elevado a menos B sobre 2A que multiplica T. Então, essa é a derivada primeira. Tranquilo? Tranquilo. Então, vamos para a derivada segunda, que a gente vai precisar, né? Então, a derivada segunda, esse camarada vai cair novamente, não vai? Então, vai cair, juntar com esse aqui. Então, vai ficar B ao quadrado sobre 2A vezes 2A, vai dar 4A ao quadrado, vezes Z, Matheus William, chegando. Matheus William chegando, gente. Bom dia. Vai, filho, para lá, por favor. Então, eu tenho a derivada segunda aqui, menos, conserva aqui, menos B sobre 2A, que multiplica T. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir, né, na equação diferencial. Então, vai ficar B ao quadrado sobre 4A ao quadrado, E elevado a menos B sobre 2A vezes T, é a derivada segunda aqui, ó, mais A, que multiplica a derivada primeira. A derivada primeira é isso aqui, não é? Então, eu vou multiplicar por A. Então, vai ficar menos, beleza? Então, aqui vai ficar menos AB, né? Porque o A vai multiplicar, esse Azinho tá aqui, ó. Ele vai multiplicar aqui, ó. Então, vai ficar menos AB sobre 2A. Beleza? A multiplicando aqui. Dá para cancelar, né? E elevado a menos B sobre 2A que multiplica T, mais B que multiplica o próprio Y. O Y é isso aqui, né? E elevado a menos B sobre 2AT. Eu tenho que mostrar que isso aqui, João, vale zero, né? Para ter uma igualdade. Volta um pouco. Onde é que você perdeu, Ana? Nessa parte aí, Valdomiro, começar a desenvolver o B ao quadrado sobre 4A ao quadrado. Esse inicinho aí, quando começar a multiplicar. Por favor. Tá. Quem falou foi você, João? Queria falar alguma coisa? foi eu queria saber de onde veio o T ali. No início Em que qual eu. parte? Bem no início Aqui? mesmo, eu não peguei, não. Então, essa função que aparece aqui, João, ela foi dada para você. Ah, sim, ele já deu a função pronta, né? Você só Deu a usa ela, no função caso. e pediu para. Exatamente, pediu para verificar se ela é Entendi. solução. Aí o que eu estou fazendo? Eu vou derivar ela e vou substituir. Então, quando você deriva isso aqui, ó, a derivada primeira, menos B sobre 2A vai cair para cá, vou conservar a exponencial. Agora eu vou derivar de novo. Quando eu derivo de novo, eu vou conservar essa constante, aqui, ó, não, conserva essa constante, menos B sobre 2A, e vou conservar a exponencial e vou derivar esse expoente aqui, ó, em relação a t de novo. Então, vai ter um menos b sobre 2a de novo, em relação a t. Então, quando você multiplica menos b vezes menos b, vai dar esse b ao quadrado que está aqui, ó. E quando você multiplica 2a vezes 2a, vai dar esse 4a ao quadrado que está aqui, ó. Beleza? Então, continuando, vamos dar uma limpada aqui. Valdomiro, Oi? porque nessa derivada está derivando a mesma coisa duas vezes, né? Que é o menos b sobre 2a. Esse menos b sobre 2a é constante. Uhum. É constante. Então, você conservou ele, e aí, quando você deriva essa exponencial que está aqui, ó, Uhum. vai dar uma cópia dessa derivada primeira de novo. Ou seja, você tem esse camarada que você conservou, e vai ter novamente um menos b sobre 2a dessa expoente que desceu, e você conserva a exponencial novamente. Entendi. Então, por isso que ficou b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Agora, substituindo na equação, tá vendo? No lugar da derivada segunda, eu vou colocar essa conta aqui. Menos A, esse A que tá aqui, ó, multiplicado pela derivada primeira. Tá vendo? Esse A vai cancelar com esse A aqui, vai ficar menos B sobre 2, tá vendo? Vezes a exponencial, mais B, que multiplica a própria função y. Eu tenho que mostrar que isso aqui vale zero. Então,
que acontece? Eu posso colocar essa exponencial em evidência? O que sobrou? Essa parte aqui sobrou b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Essa parte aqui sobrou quem? Menos b sobre 2, não foi? E essa parte aqui sobrou quem? Mais b, não foi? Dessa parte aqui, colocando em evidência. Então, esse aqui com esse aqui dá para juntar, não dá? Certo. Vai sobrar Eu b isso sobre 2 positivo, né? Ok. Isso. Então, isso aqui é igual. Conserva a exponencial. B ao quadrado sobre 4a ao quadrado mais b sobre 2. Dá para tirar o mínimo aqui, não dá? Dá uma ajeitadinha? Tirando o mínimo aqui, o mínimo vocês concordam que é 4a ao quadrado? Certo, né? Esse dividido por esse vai dar o b ao quadrado. Menos esse dividido por esse vai dar o quê? Vai dar 2a ao quadrado, não é? Certo, gente? Então, 2a ao quadrado vezes b, então 2a... aqui, eu acho que tem alguma coisa... aqui, deixa eu só dar uma olhada na EDO aqui. Aqui é um C, tá vendo? É B, não, é A, B e C. A gente copiou o problema errado. Espera aí, só dá uma voltada aqui, ó. Na verdade, aqui tem um A, aqui tem um B, e aqui é um C. Então, vamos ver o que é que modifica aqui. Bom, essa derivada aqui não muda nada, essa derivada aqui também não muda nada, e essa aqui não muda nada. Então, quando for substituir, então isso aqui vai multiplicar por A, tá vendo? Tem um Azinho aqui, ó. Esse Azinho vai ter que multiplicar a derivada segunda, não vai? Esse A aqui, ó. Tranquilo? Então, vai ficar um A aqui, ó. A que multiplica a derivada segunda. Mais B que multiplica a derivada mais B. Agora, ó, esse B com esse B que já tem aqui, vai ficar um B ao quadrado, vai? Vai ficar um B ao quadrado sobre 2A. Tranquilo? Certo. E aqui também é C, né? Porque o C aqui, ó, que multiplica a própria função. Tá vendo? Esse C aqui, ó. Então, ele vai vir para cá. Aqui, dá para me cortar esse A aqui com esse A ao quadrado? Não vai sobrar alguma coisa, não vai? Coloquei a exponencial em evidência. O que sobrou? B ao quadrado. Como eu cortei esse A com esse aqui, sobrou só um A aqui. Concorda? Cortei esse A com esse A ao quadrado. Essa parte aqui vai sobrar quem? Só refazer essa parte aqui. Não ficou boa, né? Então, vai ficar o quê? Vai ficar B ao quadrado dividido por 2A. E por último aqui vai ficar C. o C, né? Isso. Agora vamos tirar o mínimo. Tirando o mínimo aqui, ó. Opa. O mínimo aqui é 4A, não é? Essa parte. Então, 4A dividido por 4A vai dar B ao quadrado menos 4A dividido por 2A vai dar 2, né? 2 vezes B ao quadrado, então menos 2B ao quadrado. Mais 4A dividido por 1 vai dar 4A, então vai dar 4A. C. Beleza. Isso aqui dá para juntar? Não dá? Vai sobrar menos B ao quadrado mais 4AC, todo mundo dividido por 4A.
Ó, isso aqui não é zero? Certo. Então, se eu multiplicar por menos 1, ele continua dando zero, não continua? Certo. Tá vendo que o sinal aqui tá trocado? Em vez de b ao quadrado menos 4ac, aqui tá menos b ao quadrado mais 4ac? Então, se eu colocar um sinal de menos aqui, ó, em evidência, aqui fica mais e aqui fica menos, não fica? Então, essa parte aqui eu sei que vale zero, né? Então, 0 dividido por 4a vai dar zero. 0 vezes a exponencial. Ficou claro, João? Ana? Não, por que vai dar zero? Não entendi essa parte. Porque isso aqui vale zero, foi dado para você, ó. Ah, tá, verdade. 0 dividido por 4a vai dar zero. 0 vezes a exponencial. Ok? Bom, então é solução, beleza? Só limpar isso aqui. Tá, voltando. A gente tem um exemplo aqui de um EDO de primeira ordem. Qual que é a função cuja derivada primeira vale e elevado a 3t? Essa é fácil de resolver, né? Não precisa de técnica nenhuma. Por quê? Porque lá no cálculo 1 a gente sabe que a primitiva dessa função aqui é solução, né? Porque se a gente integra a derivada pelo teorema fundamental do cálculo, a gente vai ter a própria função. Então, quando você integra isso aqui, ó, e elevado a 3t, vai ficar exatamente isso aqui, ó. Então, a solução é dada por isso. Essa solução, como tem um integral, ela vai ter o quê? Ela vai ter o quê? O que a gente chama de família de curvas, né? Essa família de curva está desenhada aqui para vocês com algumas possibilidades, né? Para cá igual a 2, para cá igual a 1, para cá igual a menos 0, né? Quando não tem nada, tem 0. Para cá igual a menos 1 e para cá igual a menos 2. Então, as soluções têm esse formato para essa EDO. Beleza? A solução dessa equação diferencial. Ficou claro para todo mundo? Beleza. Agora vamos começar o que a gente chama de EDO de primeira ordem. EDO de primeira ordem são EDOs que tem essa carinha aqui, ó. Aqui, o máximo que a gente vai é até o quê? A derivada primeira, tá vendo? Ou seja, a ordem aqui, como a gente fala de primeira ordem, então só vai aparecer derivada primeira. Então, a derivada primeira, isso aqui a gente chama de problema de valor inicial. O que é problema de valor inicial? Quando você dá um valor inicial, por exemplo, suponha que a imagem de 2 aqui, ó, de 0 aqui, vale 2. Então, qual que é a curva que passa por esse ponto? Só vai ter essa em laranja aqui, né? Essa g de x. Então, isso aqui é o que a gente chama de problema de valor inicial. Então, para ser solução, aqui tem um exemplo usando essa mesma EDO que a gente já resolveu aqui em cima. Então, eu peguei falando que quando o t, né? Quando o t vale 1/3, a imagem dele vale e sobre 3. Qual que é a curva que é solução dessa EDO? E quando o t valer 1/3, a imagem dele vale e sobre 3. Então, a solução, para você vai encontrar o k correspondente a isso, você substitui aqui, no lugar do t, você coloca 1/3. Tá vendo? Faz a conta, você encontra k igual a 0. Então, é exatamente essa curva aqui, ó. Essa curva em verde. Porque quando o x valer exatamente 1/3 está mais ou menos aqui, ó. Quando o t vale 1/3, a imagem dela, se você for olhar a imagem dela lá em cima, na verde, essa imagem aqui vai valer exatamente e sobre 3. Então, é exatamente essa curva que passa por esse ponto com essa imagem. Ficou claro? O que significa um PVI? Ok. Então, continuando, aqui tem os exercícios. Opa. Aqui tem os exercícios, eu peguei do livro do Reginaldo mesmo, para vocês entregarem. Esse exercício aqui faz parte da primeira lista
que inclusive vocês devem ter recebido hoje de manhã, acho que eu tinha programado para 8 da manhã para entregar essa lista lá no Classroom, não sei se chegou. Primeira vez que eu programo alguma coisa antes com antecedência para poder entregar numa determinada data e determinado horário. A lista 1, chegou para vocês a lista 1? Não olhou no Classroom? Não chegou notificação? Não chegou notificação aqui não, Valdomiro. Chegou não? Nenhuma. Tá, depois eu vou verificar. Pode ser que eu não fiz o que deveria ter feito direito, né? Mas eu vou verificar. Eu tinha programado para poder entregar essa lista. Vou colocar aqui para vocês verem, vocês aqui. Eu tinha colocado para entregar essa lista hoje, 8 da manhã, né? Tinha programado, mas aí, pelo jeito, deu algum erro. Mas eu vou enviar para vocês essa primeira lista para vocês entregarem no dia da primeira prova. Então, agora, nesses 9 minutos restantes que falta, para as 11 da manhã, a gente vai falar de EDO de primeira ordem, a solução explícita. Então, a minha EDO de primeira ordem, ela vai ter sempre essa carinha aqui, ó. Alguns livros colocam X no lugar do T, não tem problema, a variável independente. Então, nesse caso aqui, a gente vai dividir em 2 etapas. Vamos primeiro pegar esse P aqui, é um P minúsculo, não é maiúsculo, é esse P que aparece. Valdomiro, Oi, Pedro. uma pergunta aqui. Você disponibilizou os livros para a gente poder estudar ou a gente pode usar o Stuart que a gente já tem? Aqui no EDO, a gente vai utilizar os livros do Reginaldo. Esses Ok. 2 livros do Reginaldo, que chama de IEDO, Introdução à Equação Diferencial Ordinária, e na parte final, chamado de ECPARC, Equações Diferenciais Parciais 1, a Introdução. Esses 2 livros já estão lá no Classroom, na aba, no tópico Informações Importantes, alguma coisa do tipo. Ok, obrigado. Nada. Então, aqui o primeiro caso que eu vou falar para vocês é o caso mais simples, é quando esse P de T for 0. Quando esse P de T for a função nula, então a minha EDO só fica com essa parte aqui e essa parte aqui, ó, tá vendo? Então, é do tipo da EDO que a gente viu no exemplo acima, né? Ou seja, basta integrar dos 2 lados. Aqui está um exemplo bastante simples, tá vendo? Então, para encontrar a solução, basta você integrar aqui, integrar aqui. Aqui tem algumas soluções para valores de C, tá vendo? Essas curvas soluções são chamadas de famílias ou curvas integrais. No caso geral, a gente vai precisar de uma função chamada de fator integrante. Como é que funciona esse fator integrante? Essa função fator integrante é definida dessa maneira, tá vendo? Esse P de T que aparece aqui é exatamente esse P de T aqui que está na EDO. Então, é importante que você, antes de começar a resolver a EDO, já vi muitos erros dessa natureza, aí tem alguma coisa multiplicada aqui, sei lá, uma φ de x, uma φ de t, multiplicada a derivada primeira. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar esse camarada e dividir todo mundo por ele. Por quê? Porque quem que acompanha a derivada primeira aqui é o número 1. A EDO tem que estar com essa carinha aqui, tá vendo? Então, se tiver alguma coisa multiplicando a derivada primeira, antes de começar, antes de saber quem que é a P, porque, ó, você vê, se você dividir todo mundo aqui por φ de x, ó, dividiu aqui por φ de t, dividiu aqui por φ de t, dividiu aqui por φ de t. Você não alterou a sua EDO, aí esse camarada aqui ficou igual a 1, e o novo P, ele mudou, tá vendo? O novo P agora, que vai aparecer aqui na fórmula, ele está dividido por φ de t. Então, é importante que vocês façam o quê? Que vocês dividam por alguma coisa que esteja multiplicando a derivada primeira antes de começar a resolver o exercício. Ok? Valdomiro, isso vale para todo exercício de primeira ordem? Todo exercício de primeira ordem que tiver essa carinha aqui, ó. Deixa eu dar uma limpada aqui. Todo exercício de primeira ordem que tiver essa cara aqui, ó, Vitor, ele tem que estar com esse formato. Se tiver um EDO assim, ó, t ao quadrado, y' mais raiz de t vezes y igual a seno de t,
Então, antes de começar a resolver esse exercício, o que você tem que fazer? Tem que dividir por t ao quadrado. Por quê? Porque esse camarada aqui que acompanha, ó, ele tem que ser exatamente 1. O que vai ter aqui, você chama de P de T. E o que vai ter aqui, você chama de Q de T. Ok, Vitor? Ok, entendi, obrigado. Então, vamos lá. Então, o fator integrante é dado dessa maneira. Tá. Agora, como que isso vai funcionar? Aqui está uma breve demonstração de por que essa função ela funciona. Se você pegar essa função aqui e derivar, ó, você vê a derivada dela. Como é que você deriva a exponencial? Conserva a exponencial e deriva o quê? E deriva o expoente, não é? Só que a derivada da integral, utilizando o teorema fundamental do cálculo, dá a própria função, não é? Então, o que ficou? Essa parte aqui é exatamente a mi de t original, tá vendo? E essa parte aqui, a derivada da integral, dá exatamente p de t. Então, você concluiu que a derivada dessa função mi, ela vale ela própria vezes o p de t. Tá vendo? Então, quando você pega e multiplica essa função fator integrante na sua EDO original, ó, você vai multiplicar ela aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer? Ó, você vai multiplicar por mi de t aqui, você vai multiplicar por mi de t aqui, e você vai multiplicar por mi de t aqui também, não vai? Mi de t vezes p de t, a gente viu que pode ser trocado por quem? Por isso, não é? Então, ó, pra você ver, ó, multiplicou a EDO, multiplicou esse termo, multiplicou por esse termo que já existia, e multiplicou por esse termo que já existia. Isso que eu circulei é a EDO original. Então, eu multipliquei pelo mi de t, multipliquei pelo mi de t, multipliquei pelo mi de t. Esse camarada aqui, ó, mi de t vezes p de t, eu posso trocar por... Ó, esse camarada aqui é o y', tá vendo? Não fiz nada, conservei esse, escrevi esse camarada aqui de um pouquinho diferente. Agora, ó, pra você ver, ó, mi de t vezes p de t, eu posso trocar por quem? Derivada de mi de t vezes Exatamente. Esse y de t eu simplesmente conservei ele aqui, tá vendo? E desse lado aqui eu não fiz nada, ficou quieto do que eu tinha. Observe que isso aqui é exatamente a regra do produto, tá vendo? Derivada da primeira, o produto dessas duas funções. Como é que você deriva ela? Deriva essa, conserva essa, tá vendo? Tá exatamente aqui, ó. Derivada do produto. Certo. Deriva a primeira, conserva a segunda e vice-versa, tá vendo? Então, isso aqui eu tô chamando dessa y grande, tá vendo? Certo. E isso Peraí, aqui fala eu de tô... novo isso aí, por favor, Valdomiro, rapidão. Se Ó, possível. isso aqui, ó, que eu tô circulando, é uma função que eu tô chamando de y grande. E isso aqui é uma função que eu tô chamando de f de t. Por que que eu fiz isso? Porque isso aqui está no mesmo formato do primeiro caso que eu vi lá em cima, né? Porque agora basta eu integrar dos dois lados aqui, ó. Se eu integro dos dois lados, eu vou sair com essa y grande, não concorda? Porque a integral da derivada é a própria função, né? Y grande. Que é o que está feito aqui, tá vendo? Quando você integra, integral de dy grande dt igual a integral de f de t dt, isso aqui, ó, como isso aqui é a integral da derivada, isso aqui vai dar a própria função, tá vendo? Que é o y grande. Beleza? E esse caso aqui é minha f de t, tá vendo? Ficou claro, gente? Assim, ó. Joinha, joinha. Ou não? Tá não, João?
Mais ou menos. Ô, Valdomiro, Ah, depois que você passou ali, ficou o de t mais derivada primeira de yt mais derivada primeira de ut vezes yt. hum, Você tirou esse aí da onde que eu perdi aqui? O P, aqui, ó. esse, Ó, vamos esse fazer. P de T ali sumiu antes que tinha antes? Então, esse mi aqui, ó, vou só apagar para você ver aqui de novo. Ó, esse camarada aqui, ó, é esse mesmo camarada aqui, ó. Sim. Então, eu posso trocar pela derivada de mi. Entendi. Esse camarada que aparece aqui, ó, é esse aqui, ó. Ah, entendi. Esse y de t que está aqui, eu só conservei ele. Não, entendi. Eu tava viajando aqui. Beleza? Eu perdi esse pedacinho, sim. Então, ó, pra você ver, ó. Agora, ó, pra você ver, o que acontece? Eu quero encontrar esse y, que é a minha solução. O que eu vou fazer? Eu vou dividir por mi de t dos dois lados. Então, se eu dividir por mi de t aqui e dividir por mi de t aqui, eu tenho exatamente essa fórmula, tá vendo? Sim. Então, essa aqui é a fórmula que vocês vão perguntar. Essa fórmula resolve qualquer DO de primeira ordem? Resolve. Do caso completo, beleza? Então, essa fórmula aqui, ela pode ser utilizada para resolver qualquer DO que tenha essa cara aqui, ó. Onde esse mi de t que aparece aqui é dado pela integral não, exponencial da integral de p de t, ou seja, é o fator integrante. Ok? Então, toda DO de primeira ordem completa, vocês podem utilizar isso aqui para resolver. Ficou claro? Bom, 11 horas e 2 minutos, é exatamente o que eu tinha programado para hoje. Logicamente, na próxima aula a gente vai fazer exemplo desse tipo de EDO completa. No material que vocês têm disponível aí, a aula 2 também já está disponível, ok? A aula 2 já está disponível. Vocês já podem pegar a aula 2 e pode começar a estudar, né, o conteúdo de quarta-feira. Alguma dúvida da aula de hoje? Agora é só fazer uns exercícios para as dúvidas irem. Entendi, beleza. Então, resolva os exercícios. Se tiver dúvida, pode postar lá no grupo do WhatsApp, ou pode postar no Classroom. Se tiver algum exercício do livro que você não entendeu, vocês podem perguntar. Pode perguntar aos colegas também se resolveu. E aí, na medida do possível, eu vou resolvendo e vou estar postando para vocês lá no canal do YouTube também, para poder estar ajudando. Alguma dúvida? Podemos encerrar? Então, bom dia para todo mundo. Quem for fazer cálculo 3 até amanhã e quem for fazer somente EDO até quarta-feira. No mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, viu? Às 10 da manhã. Vai postar a lista. Vou postar, Nayane, a lista hoje. Eu tinha programado para poder postar às 8 da manhã, mas aí eu acho que deu alguma coisa errada e não funcionou. Mas eu vou postar a lista. Já está feita, inclusive, a lista. Mas a lista, por exemplo, aparece já os primeiros exercícios dela, exatamente aí onde a gente parou aí, né? Aqui, ó. Aqui já tem os primeiros exercícios. Cadê? Esses primeiros exercícios aqui já são da lista já. Ok? Então, bom dia para todo mundo. Até amanhã ou até quarta. Bom, por hoje foi isso. Se inscreva no canal, ative as notificações
E fique ligado, porque toda segunda e quarta, às 4 da tarde, teremos aula nova postada no canal. Até mais!